Então, pessoal, continuando com as equações literais, a gente vai fazer uma análise do discriminante nessas equações. Segue o jogo. Nesse vídeo a gente vai continuar falando das equações literais, só que o objetivo agora é verificar como que os parâmetros eles vão influenciar na quantidade de raízes de cada equação. Olha só, quem é que determina a quantidade de raízes que uma equação do segundo grau vai ter, que a gente viu? É o nosso discriminante, né? O delta. Fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. Vou relembrar de novo. O que acontece quando o delta é menor que zero? X não pertence aos reais, né? Não tem nenhuma raiz real. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais que são iguais, né? Na prática, uma raiz real só. E se o delta for maior que zero, a gente tem duas raízes reais distintas entre si. Olha o exemplo que eu coloquei aqui pra gente fazer essa análise dos parâmetros e do discriminante ao mesmo tempo. A equação é x ao quadrado menos 3ax mais 2a ao quadrado igual a zero. Vamos lá, calculando nosso discriminante, ó, a fórmula já está aqui, você pode comparar os coeficientes, né? A igual a 1, b igual a menos 3a, c igual a 2a ao quadrado, delta. Após todos os cálculos realizados, a gente vai chegar aqui que o valor de delta é igual a ao quadrado, beleza? Que conclusão que a gente pode tirar disso? Que análise que a gente pode fazer? Vou colocar aqui, ó. Conclusão. Olha só, o delta ele é igual a ao quadrado. A gente viu em um vídeo anterior que qualquer número real elevado ao quadrado, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, nunca vai ser negativo. Nesse caso específico, se o a for igual a zero, o delta, se o nosso parâmetro a for igual a zero, isso implica que o nosso discriminante é igual a zero e a gente vai ter uma única raiz real, certo? Uma única raiz real. Beleza? Se o a for qualquer valor diferente de zero, a gente viu que qualquer número real diferente de zero elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, para o caso do a ser diferente de zero, a gente vai ter que o nosso delta ele vai ser maior do que zero e nós vamos ter duas raízes reais distintas. Duas raízes reais e distintas. Beleza? Vamos para os nossos exemplos? Olha só, o exercício pede analise os parâmetros de acordo com cada caso. Cada caso aqui que eu quis dizer é que uma condição foi dada. No primeiro exemplo, eu tenho a equação 2x ao quadrado mais mx mais 8 igual a zero. Quero saber quais os valores de m que fazem com que a equação não tenha raízes reais, né? De acordo aqui com a análise do discriminante. Olha só, vamos calcular o nosso discriminante. Quiser colocar os coeficientes aqui, ó, a igual a 2, b vai ser igual ao m, né? E o c é igual a 8. Fórmula de delta, o nosso discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Aqui na nossa fórmula, m ao quadrado, é o b, menos 4 vezes 2 vezes 8, certo? Calculando o discriminante, m ao quadrado menos 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. Essa é a expressão que representa o nosso discriminante, m ao quadrado menos 64. A condição inicial, né, que foi dada pra gente é que o nosso discriminante tem que ser menor que zero. Eu quero saber quando que isso aqui, né, quando que essa expressão ela vai ser menor que zero. Agora eu tenho uma inequação ali, né, de segundo grau. A gente não vai entrar em muitos detalhes de como resolver uma inequação, mas a gente vai ter uma ideia aqui nessa questão. Olha só, eu posso somar 64 nos dois lados da inequação e isso vai resultar pra gente que o m é menor do que 64. Certo? Agora a gente vai fazer a seguinte análise. Os resultados que interessam pra gente são de números que, quando elevados ao quadrado, sejam menores do que 64. Se eu fizer 8 elevado ao quadrado, dá 64. Para qualquer número que seja maior do que 8, a minha condição ali não vai ser satisfeita, certo? Então,
A primeira coisa que eu vou observar é que os meus valores têm que ser menores do que 8. Só que eu tenho que ficar atento justamente porque a gente já falou em vídeos anteriores. Se eu elevo um número negativo ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Por exemplo, se eu fizer menos 8 elevado ao quadrado, o resultado é 64 e também vai ferir a minha condição ali, não vai satisfazer o que eu quero. Então, todos os valores de m possíveis são os valores que ficam entre menos 8 e 8. Todos esses números, quando elevados ao quadrado, vão resultar em números que são menores do que 64, que é o que a gente tem ali. Então, eu vou dizer que o m, para que o meu delta seja menor que zero, ou seja, para que eu não tenha raízes reais nessa equação, eu vou precisar que menos 8 seja menor do que m, que seja menor do que 8. Essa é uma forma de representar todos os números que estão entre menos 8 e 8, né? Porque, repetindo, se o valor de m for maior ou igual a 8, quando eu elevar esse valor ao quadrado, isso vai ser maior do que 64, né? Maior ou igual a 64. Não interessa pra gente, a gente quer os valores de m que elevados ao quadrado sejam menores do que 64. Se m for menor ou igual a menos 8 elevado ao quadrado dá 64. Então, não satisfaz a nossa condição. Menos 9 elevado ao quadrado dá 81. Não satisfaz a nossa condição. Beleza? Então, os valores de m, para que o delta seja negativo ali naquele exemplo, são os valores que ficam entre menos 8 e 8. Olha só o segundo exemplo. M ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2m menos 4 vezes x mais 1. A condição agora é que o delta seja igual a zero, né? Discriminante igual a zero para a gente ter uma única raiz. De novo, calculando o nosso discriminante, novamente a fórmula está aqui, ó, os coeficientes b, 2m menos 4 elevado ao quadrado, de acordo com a fórmula do discriminante, menos 4 vezes m ao quadrado vezes 1. 2m menos 4 elevado ao quadrado, a gente tem um produto notável, né? É o quadrado da diferença de dois termos. A gente viu também em vídeos anteriores, né, relembrando os produtos notáveis, que isso aqui resulta em 4m ao quadrado menos 16m mais 16, certo? E o resultado dessa multiplicação aqui é menos 4m ao quadrado. Menos 4m ao quadrado. Olha só a expressão que eu tenho, os termos semelhantes. 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado. Eu posso cancelar eles dois. E isso resulta que delta é igual a menos 16m mais 16. Qual foi a condição ali que foi dada pra gente? O delta tem que ser igual a zero, né? Discriminante igual a zero. Continuando aqui, ó. Fazer uma divisão aqui. Menos 16m mais 16 tem que ser igual a zero. Isolando os termos aqui, 16 é igual a 16m, certo? A ordem que eu escrevo aí a igualdade não faz diferença, né? Dividindo os dois lados da minha equação por 16, eu obtenho que 1 é igual a m, beleza? Então, se m for igual a 1 nessa equação literal, o resultado de delta vai ser igual a zero, né? A gente vai ter o discriminante igual a zero e a gente vai ter uma única raiz real nessa equação. O terceiro exemplo fica como exercício aí para vocês fazerem. A equação x ao quadrado mais mx mais 2 é igual a zero. E a condição que eu atribuí aqui, ó, é que o delta tem que ser maior que zero. Eu quero descobrir quais valores de m que fazem esse delta ser maior que zero, né? O discriminante maior que zero. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!